Boa noite. Dando continuidade com as aulas, vamos falar hoje sobre a insulinização. Quando falamos de insulinização, especificamente vamos falar um pouco como seria a terapia de um paciente com diabetes mellitus tipo 1, tá? É aquele paciente que precisa de insulina de uma forma total, tá? Não existem combinações com hipoglicemiantes ou antidiabéticos, tá? Nem com outro produto. Então, é um paciente que exclusivamente o tratamento será feito à base de insulina, tá? Primeiro, eu tenho que calcular a dose total de insulina que vai usar no dia, a dose total de insulina diária, tá? Quanto se calcula isso? A faixa está entre 0,5 a 1 unidade por quilo dia. Embora existem suas grandes diferenças, pode existir diferenças de sexo, de raça, idade, faixas etárias, situações, condições clínicas, tá? Uma vez que eu calculei a dose total de insulina diária, a quantidade, essa quantidade eu vou ter que dividir em duas, uma dose basal e uma dose aplicada em bolos. E a regra geral é 50-50. Em algumas literaturas se encontra uma divisão de 60-40, mas para ser um pouco mais prático, 50% serão para doses basal e 50% para doses em bolos, tá? Essa dose em bolos são aquelas doses que nós vamos aplicar para os picos pré e pós-prandiais, né? Vocês lembram que nós falamos de uma fase pré e uma fase pós? Então, pré é antes da alimentação e pós será pós-alimentação, 2 horas após a alimentação, tá? Como calcularia a dose pré-prandial e como calcularia a dose pós-prandial? Realmente, isso é muito fácil. Eu peço para o meu paciente fazer uma medição da glicemia pré-prandial e baseado na quantidade de glicose que resulte, eu vou aplicar uma quantidade X de insulina, igual faria na dose pós-prandial, tá? Mas existem umas novas técnicas na qual prediz mais ou menos quanto de insulina eu estaria precisando numa dose pré-prandial e quanto estaria utilizando na dose pós-prandial, tá? Quando eu quero calcular mais ou menos como o meu paciente está na fase pré-prandial, eu estaria mais ou menos tratando de usar uma quantidade X de insulina que eu vou precisar para degradar ou metabolizar uma quantidade X de carboidratos. É por isso que se ensina aos pacientes a fazer o que se denomina contagem de carboidratos. É, por exemplo, quanto carboidrato você vai comer e quantos de insulina você vai precisar utilizar para metabolizar. Essa é a famosa dose pré-prandial. Então, essa dose pré-prandial vai ser baseada na quantidade que nós denominamos contagem de carboidratos. O paciente vai ser educado, vai ser instruído, onde vai ser ensinado quantos gramas de carboidrato tem cada alimentação que ele consome, principalmente os que tenham carboidratos, né? Arroz, bolos, pães, bolachas, tudo que tenha derivados da farinha branca ou derivados com carboidratos, vai se ensinar quantas gramas de carboidrato tem uma porção de 100 gramas, né, de alimento, quantas gramas ele tem em carboidratos, tá? Então, dessa maneira, ele vai começar a contabilizar as porções de alimentos que ele consome. 100 gramas de arroz, ou 200 gramas de arroz, ou 250 gramas de arroz, um pão francês, 5 bolachas de água e sal, comer um angulão, 2 pães de queijo, cada um deles, quantas gramas de carboidrato vai ter, tá? Por quê? Porque existe uma relação direta de que para poder degradar ou metabolizar 25 gramas de carboidrato, você precisa de uma unidade de insulina. Então, essa relação existe. A famosa relação insulina-carboidrato, tá? Então, existe essa relação que nós vamos ver mais para frente,
Então, aí meu paciente aprendendo a contabilizar os carboidratos que ele consome e sabendo da sua relação insulina-carboidrato, ele vai poder se insulinizar, tá? Colocar a quantidade de insulina que vai precisar para metabolizar os gramas de carboidratos que ele consome. Isso poderia ser utilizado na famosa dose pré-prandial. E, beleza, tá, será que isso foi certo? Será que ele contabilizou certo, contabilizou errado? Então, para isso vem a dose pós-prandial. É aquela dose que meu paciente vai precisar no excesso, aquele que ele não deu conta de contabilizar ou que provavelmente a insulina ainda não deu para utilizar. Então, 2 horas depois, ele pode fazer uma medida X e fazer o que se denomina uma dose de correção. Vai corrigir aquilo que ele não conseguiu atingir com a dose pré-prandial ou a dose prandial, né? Que seria aquela dose que ele contabilizou. Porque pode ser que ele consumiu 500 gramas de carboidrato, a insulina que ele utilizou foi pouca, e o que sobrou vai gerar uma hiperglicemia 2 horas depois. Então, essa dose de correção vai procurar minimizar os efeitos hiperglicêmicos, né? Tá entendendo? Eu consumi 250, só usei 3 unidades de insulina, e minha glicose vai, em vez de ir para 150, vai para 180, 200. Então, esse restante que estaria faltando corrigir no pós-prandial é o que eu vou utilizar uma nova dose de insulina, denominada dose de correção, tá? Olha aqui, ó. Dose prandial através da contagem de carboidratos e a dose de correção através do fator de correção, tá? Isso nós vamos ver mais no próximo. Este próximo slide dá para ver mais ou menos um estudo feito pela Sociedade Brasileira de Diabetes, na qual estabeleceu que tipo de insulina nossos brasileiros utilizam com mais frequência, né? Indo para altíssimo, por 78,2% dos pacientes utilizam a combinação NPH com regular. É lógico, porque é o SUS que oferece gratuitamente essa combinação, NPH para a dose basal e a regular para doses de bolos, né? Tanto pré e pós-prandial. Tá? Um segundo grupo, 75,5%, utilizam uma combinação de NPH com insulina ultra rápida, análogos da insulina ultra rápida. E um grupo menor, 66,8%, estão usando uma combinação de análogos da insulina de ação lenta ou duradoura, ou de ação longa, combinados com insulina ultra rápida. Para ser sincero, eu acho que uma combinação adequada e perfeita que permita um bom controle é aquela combinação de insulinas de análogos de longa duração com insulinas análogos de ação ultra rápida. Combinado? Bom, então, vamos ver uma coisa. Como nos tratamos nosso paciente com diabetes tipo 1? Primeiro, estimular sempre a modificação de estilo de vida, dieta, atividade física e ensinar o que vai ser a contagem de carboidratos. Ele vai ter que aprender a tudo que come, ele vai ter que começar a ver qual deles é carboidrato e quanto de carboidrato ele está consumindo para poder fazer o uso da insulina pré-prandial, evitar as hiperglicemias e, no caso ele não consiga controlar isso, fazer uma dose de correção no futuro. Tá bom? Dieta é importantíssimo, reeducação alimentar, atividade física é importantíssimo. Existem muitos diabéticos tipo 1, desde pequenos são estimulados para atividades físicas. Existem muitos diabéticos tipo 1, atletas de alta performance no mundo inteiro, inclusive deles grandes atletas olímpicos e paralímpicos. Então, não é uma desculpa agora ser diabético para estar sentado, tá? Existem novos sistemas, novos acompanhamentos. É uma vida de muita tortura, furada todo dia, mas, como se diz, bola para frente, e muitos deles entenderam isso, tá? Virando grandes atletas. O Brasil tem um dos melhores nadadores, promessa da natação daqui a pouco, provavelmente em Tóquio, vamos ver ele, que é um diabético tipo 1, tá? Então, nesse caso, vamos iniciar a dose inicial de insulina. 0,5 a 1 unidade por quilo, né? Nós falamos que isso variava muito com respeito à idade, sexo, peso, estado puberal, tempo de duração do diabetes, o tipo de aplicação, o local da aplicação, alimentação requerida, né? O grau de atividade física e as infecções, né? Na dose de infância, nós podemos encontrar uma alta necessidade insulínica de 0,7
mas não nada que uma dose puberal, entre 1 a 2 unidades por quilo. Os púberes, entre 9 a 13 anos, são o grupo onde existe uma explosão hormonal e uma necessidade insulínica altíssima. Inclusive, se encontrou um trabalho sobre retardo do crescimento em pacientes diabéticos tipo 1 que não tinha uma dosificação adequada da insulina. E as hiperglicemias, através da oxidação, permitia um retardo no crescimento. Tá? Então, beleza. Consegui minha dose total de insulina, calculei, vamos supondo que um paciente de uns 60 quilos, tá? É um puber de 12, 13 anos, 60 quilos, vamos botando por uma unidade por quilo, né? 60 unidades, 60 quilos por uma unidade seria 60 unidades, tá? Então vamos dividir ele em doses basal e em doses em bolos. Então seria 60 unidades para dose de bolo e 60 unidades para dose basal. Poderia dividir 60-40 também, mas vamos ser um pouco mais práticos e mais simples, 50-50, tá? Essa dose basal e essa dose em bolos, como eu repartiria essas duas, tá? Vamos ver isso. Existem alguns esquemas de insulinização. Os esquemas, normalmente, existem 3 tipos, né? Os 2 primeiros nós vamos chamar de convencional e intensificado. Na forma convencional, para diabéticos tipo 1, uma aplicação diária está proscrita, inclusive até usando insulina de longa duração. Uma aplicação diária não consegue fazer um controle adequado de todas as mudanças glicêmicas do meu paciente. Então, realmente, é uma utopia pensar que eu vou conseguir controlar toda a carga glicêmica do meu paciente tipo 1 com uma aplicação só de diabetes, de insulina, por mais que seja de ação longa, tá? Posso aplicar 2 vezes? Poderia ser. Eu posso aplicar uma insulina de ação longa em 2 aplicações, amanhã e à noite. Só que aí, por exemplo, existe uma insulina Detemir que tem uma aplicação de 12 horas, Detemir. Poderia aplicar de manhã cedo e para dormir. Só que eu não posso aplicar uma quantidade igual, certa, né? Então eu aplicaria para o dia, onde tem alimentação, uns 70% da dose, eu poderia aplicar de dia e para dormir 30%, tá certo? Isso seria se eu quisesse aplicar 2 vezes. Agora, se não tivesse essa insulina de ação prolongada, por exemplo, não tenho a insulina Detemir e tenho NPH, eu poderia fazer uma aplicação, uma mistura de NPH com insulina rápida, tá? Mas isso vamos ver mais para frente. Então, os esquemas convencionais se aplicam uma aplicação ou 2 vezes, tá? Essas aplicações são totalmente não tão recomendáveis para pacientes tipo 1, mas muitas vezes é importante olhar isso, porque eu posso usar essas terapias convencionais para pacientes que não são diabéticos tipo 1, por exemplo, diabéticos tipo 2, né? Um paciente que está em fase de insulinização, não precisa tanta insulina assim, aí eu poderia abrir mão e colocar uma insulina uma vez ao dia, à noite, o bedtime, né? Ou poderia aplicar 2 vezes. E, claro, aplicava 2 vezes, manhã e noite, mas fazia uma associação com um antidiabético ou algum hipoglicemia antioral, tá certo? Então, essa combinação, aí sim, em diabético tipo 2, eu poderia utilizar essas terapias convencionais, tá bom? No caso do diabético tipo 1, onde eu preciso uma insulinização total, meu esquema de insulinização vai ser um pouco mais intensificado, tá? O esquema intensificado é uma forma mais recomendável, na qual se aplica injeções em várias vezes no dia, tá? Onde precisamos realmente uma aplicação basal e uma aplicação dos picos pré e pós-prandiais, tá bom? Então, nós vamos ver a continuação um quadro, mais ou menos, como seriam as curvas feitas para pacientes com diabetes tipo 1. Embora o melhor para o meu paciente seria qual? A infusão contínua, né? Imaginem aplicar insulina o tempo todo, que eu tenha capacidade, tenha um aparelho que esteja aplicando insulina o tempo todo, às 24 horas do dia,
e que esteja aplicando nos momentos certos, nos momentos que estou de jejum, nos momentos que eu vou comer, antes de comer, no momento que posso comer, tá entendendo? Que a máquina faça o que eu estou querendo fazer, né? Isso existe, existem as famosas bombas de insulina. Essas bombas de insulina não são mais uma infusão contínua de insulina, onde a bomba, além de aplicar a insulina, ele traz um sensor que mede a glicose antes, mede a glicose de jejum, mede a glicose pré-prandial, mede a glicose pós-prandial, e ela mesma, automaticamente, quando calculou ou verificou pelo sensor, ele mesmo faz o cálculo da insulina que vai precisar no momento, aplica a dose pré-prandial, aplica a dose pós-prandial, aplica a dose basal, né? Então, é uma aplicação contínua de insulina pela bomba. Então, normalmente, o padrão ouro para um paciente com diabetes tipo 1 é isso, a infusão contínua de insulina através de uma bomba de insulina. No Brasil, nós não temos ainda um esquema realmente sério com respeito a isso, né? Pacientes, por exemplo, em Tocantins, nenhum paciente de diabetes tipo 1 apresenta bomba, tá? Isso é muito triste, muito, muito triste, porque existem países no mundo onde apenas ser feito o diagnóstico de diabetes tipo 1, ele já sai do consultório com uma bomba, tá? No Brasil, nós podemos encontrar essa realidade, né, entre aspas, essa verdadeira realidade em pacientes diabetes tipo 1, tipo 1, né, no Rio de Janeiro, em São Paulo, onde o cuidado dos estados, dos governos estaduais é diferente ao nosso. Tocantins, não existe na campanha, não existe um cuidado com respeito aos seus diabéticos tipo 1, tá? Então, nós vamos ver agora aqui, nesse quadro, vocês vão ver diferentes esquemas. Vamos supondo que eu quero fazer uma combinação de uma insulina de longa duração com uma insulina ultra rápida. A insulina de longa duração, como a glardina, aqui é o exemplo, também poderia ser o degludeca, eu vou usar uma vez no dia, tá? Essa dose será a dose basal, 50% daquilo que eu calculei. Meu pai tinha 60 unidades, né? 30 unidades eu utilizarei como dose basal. A dose com ultra rápida, nesse caso a glulicina, que é o aspartato, o lispro, eu posso utilizar para os picos pré e pós-prandial, tá? Eu calculo, vejo quanto de carboidrato eu vou comer, calculo a quantidade de carboidrato através da minha contagem de carboidratos, aplico a insulina ultra rápida no pré-prandial, tá? E aquilo que não consegui eu regularizar, eu vou utilizar na dose pós-prandial através de uma dose de correção, tá certo? Isso é nas 3 refeições do dia, no café, no almoço e na janta, né? E a dose basal é aplicada no jejum. Jejum, café, almoço e janta. Pré-pós, tá bom? Pré sempre uma meia horinha antes de comer e o pós sempre 2 horas depois, tá? Vamos supondo que agora, em vez de usar glardina, eu quero utilizar a insulina Detemir, aquela insulina que eu falei para vocês que durava somente 12 horas e que eu poderia utilizar 2 vezes aqui, ó. Faço uma insulinização basal com Detemir 2 vezes no dia, mas os picos pré e pós-prandiais eu continuo utilizando uma insulina de ultra rápida ou rápida, né, para doses pré-prandiais e doses pós-prandiais, tá? Agora, imagine aquele esqueminha do SUS, aquele esqueminha, na terceira tabela, nós vamos poder ver o esquema SUS, né? Onde a dose basal é feita com NPH. O NPH tem uma vida média de mais ou menos 8 horas, tá? É por isso que não dá para fazer NPH somente uma dose única, como dose basal. Tem que ser dividida em 3 fases, tá? Ou manhã, tarde e noite, tá? Então, e nessas fases, nós temos que complementar essa dose basal com doses também pré e pós-prandiais, tá bom? Podemos utilizar 3 vezes até 4 vezes uma divisão de NPH. Normalmente 3 vezes é a mais comum, é a mais utilizada. Mas às vezes uma dose adicional noturna se recomenda, né? No outro esquema na qual nós não querramos utilizar NPH, a gente só utilizaria regular, teríamos que fazer um controle estrito pré e pós-prandial. Acordar o paciente
medir o jejum, estabelecer o que vai comer, fazer uma dose pré-prandial, uma dose através de contagem de carboidratos, e uma dose pós-prandial, através de uma dose de correção para cada refeição. Isso seriam doses com insulina regular, sem fazer basal com NPH. E o NPH só utilizar o noturno através do sistema denominado bedtime. Né? Bedtime através de NPH, mas fazer o tratamento diurno com insulina regular. Tá? Isso é o que às vezes a bomba simula. Né? Aquelas bombas de infusão contínua não usam nenhuma insulina NPH, nem de ação prolongada, nem nada. As bombas utilizam normalmente insulinas irregulares e ultra rápidas. Elas vão fazendo aquela aplicação pré e pós, pré e pós, pré e pós, e uma infusão contínua de insulina regular, mais ou menos de hora em hora vai infundindo uma quantidade X de insulina regular. Né? Isso que a bomba faz, sem utilizar doses insulinas como NPH, nem insulina de longa duração, tudo através de uma insulina regular ou ultra rápida, tá bom? Então ele vai infundindo de hora em hora uma quantidade X de insulina, fazendo uma basal e através das alimentações pré e pós, pré e pós, pré e pós. Só que isso ele consegue fazer de uma forma inteligente, porque dentro da bomba, além de existir uma bomba que vai infundir a insulina, existe uma maquininha chamada sensor, que ele vai medindo a glicemia constantemente, né? Antes das refeições e depois das refeições, você inclusive já marca na máquina a que hora que você vai almoçar, a que hora que... E ele já calcula o pré-prandial e o pós-prandial. Ele mede automaticamente, tem um sensorzinho que vai tirar um pouquinho de sangue do interstício, vai medir a glicemia pré, média, pós, e ele vai fazendo aquela calibração através das refeições. E através de hora em hora, ele vai infundindo uma insulina através de uma extração também de glicose. É uma medida contínua da glicose e uma aplicação de insulina constantemente. Isso que a engenharia, né, a mecânica da bomba faz. Tá certo? Bom,